Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre veículos híbridos, tá? Então, assim, é um assunto que eu já tenho abordado bastante na aula, lá no presencial. Tenho falado bastante com vocês a respeito disso. E é algo que é iminente. A gente sabe que todos os veículos, eles mais lá na frente a tecnologia vai avançando e vão chegar a todas as marcas, cada uma vai ter que se adaptar a essa tecnologia. Aqui no Brasil ainda é pouco, a utilização dos veículos híbridos ainda é escassa, a informação que a gente tem sobre esses carros, mas aí na Europa, Estados Unidos, países do Oriente, Japão, China, eles já utilizam muito essa tecnologia nos carros deles, tá? Tem cidades aí que é proibida a circulação de veículos com motor a combustão. O cara quiser rodar, o cara paga um preço altíssimo para poder estar rodando com um carro desse. Então, é algo que eu acho interessante a gente comentar e é algo que vai agregar valor no conhecimento da gente, beleza? Então, eu separei aqui algumas informações bem interessantes aqui para a gente. Eu vou falar um pouquinho sobre esses veículos, né? Como é que funcionam os tipos, a manutenção, vou abordar um pouquinho como é que a gente faz, se tem alguma diferença em relação aos veículos comuns, né? Veículos de combustão interna. Então a gente tem três tipos principais. Eu separei três aqui, mas existem subdivisões ainda desses daí. Deixei três mais para a gente comentar de forma rápida, né? Se a gente for comentar mesmo sobre sistema híbrido, é um assunto bem prolongado, é algo bem mais esquematizado do que isso daí. Então a gente tem os tipos aí, o start-stop, que é aquele sistema que a gente está com o veículo em determinado momento, a gente para num sinal ou faz alguma parada e o veículo se desliga sozinho. E aí quando a gente tira o pé do freio, automaticamente ele liga o motor a combustão novamente e você segue sua viagem. Isso daí já é um veículo com um sistema híbrido já, porque ele já tem um acionamento elétrico do próprio motor a combustão, né? Eu não necessito ter um acionamento lá manual para poder que o veículo venha a funcionar. A gente tem aí o sistema 48 volts, que aqui no Brasil não é muito difundido. Quem utiliza bastante esse tipo de veículo é a Audi e a Mercedes também está entrando nesse sistema. É um sistema assim, não é um híbrido 100%, vamos dizer assim, porque o motor elétrico ele não gera tração às rodas, então ele não tem uma autonomia para poder você, por exemplo, eu vou entrar no modo elétrico em determinada velocidade ou quilometragem, ou eu tenho uma autonomia para rodar aí 100 quilômetros só no sistema elétrico, não. No 48 volts ele não trabalha dessa forma. Ele tem umas particularidades, mas não é desse sistema. E temos os híbridos 100%, né? Os híbridos que podem ser plug-in, que eu necessito carregar na tomada, uma tomada específica para ele, e os que não são plug-in, que eles recarregam a bateria automaticamente, de forma autônoma, pela utilização da frenagem do motor, tá? Uhum. Então a gente tem esses tipos principais aí. No sistema start-stop, como eu Doutor, estava dizendo, ele funciona dessa forma. Ele tem essa característica de que você pode, em um determinado momento, quando você para o veículo, seja no sinal, seja por qualquer tipo de necessidade, quando você atinge todas as recomendações que o sistema necessita, temperatura do veículo, temperatura de ambiente interno e externo, carga da bateria e tantas outras características, o sistema desliga o motor para uma economia de combustível, porque a gente sabe que a tendência do motor a combustão
que o consumo seja maior em baixas rotações, em motor a ponto morto, na partida do veículo e em altíssimas rotações. Então, eu tenho um consumo excessivo de combustível. Então, no momento em que eu vou ficar parado com o veículo, a tecnologia, a central eletrônica vai interpretar isso daí e ela vai desligar o motor naquele momento. Então, gera uma economia de combustível. Ah, mas e aí e a questão se eu tiver com o ar-condicionado ligado, vai começar a esquentar lá dentro e tal, a gente sabe que o ar-condicionado depende do motor e tal. Não necessariamente, ele vai começar a subir um pouquinho a temperatura, mas aí quando ela se elevar de uma forma, vamos supor aí, está supondo, não é via de regra, supondo que ele venha variar em torno de 4, 5 graus ao que já está programado lá, então ele vem e aciona o motor novamente sem que você tire o pé do freio. Porém, caso você retire o pé do freio antes disso, ele vai ligar o motor à combustão novamente. É coisa de milissegundos. Assim que você retira o pé do freio, ele já aciona o motor naquele determinado momento, gerando uma economia de combustível para o condutor, tá? Então, o sistema Start-Stop, ele já é um iniciozinho do sistema híbrido lá, auxiliando o motor, a combustão a vir a funcionar. Então, a gente tem algumas particularidades sobre esse sistema, tá? A gente tem uma particularidade a respeito da bateria, do motor de partida e do alternador. Porque o que é que varia nesses componentes? Tanto bateria como motor de partida, eles têm que suportar ciclos maiores de funcionamento. Uma bateria comum, que vamos supor que ela tem um ciclo de vida útil aí de 3.000 partidas, vamos supor, é algo que não ia conseguir dar conta da demanda de um veículo start-stop. Então é para isso que existe uma bateria com um ciclo de vida útil maior, um ciclo de partidas maior. Um motor de partida da mesma forma. O motor de partida que a gente tem que estar fazendo aquela manutenção, desmontando ele, fazendo uma limpeza, trocando umas escovas, alguma coisa desse tipo. Desse motor de partida ele tem que ter uma durabilidade bem maior em relação a um comum, porque ele vai estar entrando em funcionamento várias e várias vezes, dependendo até da condução do veículo, de como é utilizado o veículo. Então, é necessário um cuidado maior, foi implantada uma tecnologia maior nesses componentes por conta disso. Da mesma forma, o alternador, ele tem que gerar sempre uma carga para a bateria que está sendo descarregada constantemente devido a essas partidas momentâneas, né? Então, o alternador também foi um componente que foi alterado nesse sistema. Atenção em relação ao alternador, porque mais lá na frente a gente vai ver que ele vai ter uma mudança brusca, tá? Tanto ele como o motor de partida, beleza? Uhum. Eu já Aí ia entra, perguntar isso, esses alternador desses carros que são híbrido, certo. o elétrico em si, eles geram a diferença assim que eles geram de tensão para tipo para carregar a bateria ou para manter o carro em si em movimento é muito maior mesmo ou a diferença são pouca? Tá aí. Vou te responder essa pergunta quando eu chegar no híbrido, porque aí eu vou te fazer uma pergunta para poder responder essa, beleza? Mas guarda aí. Beleza. Não esquece não essa aí. Não. Sistema 48 volts. O que é que a gente precisa ter de atenção nesse sistema? As mesmas coisas. A gente tem que ter atenção em relação à bateria, alternador, motor de partida e acrescentando aí a questão da tração, tá? Então, eu separei essa imagem aqui, é uma imagem de um veículo 48 volts da Mercedes, tá? Então, assim, ele funciona como um sistema híbrido 48 volts, porque ele tem um motor a combustão e tem um motor elétrico para fazer o acionamento desse motor a combustão. Então, o que acontece? Em determinadas faixas de velocidade, em rotação, vai chegar um determinado momento que o sistema vai desligar o motor a combustão e quem vai estar mantendo o veículo
vai ser o sistema 48 volts, através esse motor elétrico, tá? Então, a vantagem de um 48 volts é essa daí. Ele não precisa que o motor a combustão esteja ligado para que ele permaneça funcionando os demais componentes. Então, vai funcionar ar-condicionado, vai funcionar sistema elétrico de iluminação, vai funcionar o sistema de conforto, rádio, painel de instrumentos, tudo vai funcionar normalmente, independente do motor a combustão, porque eu tenho um motor elétrico gerando aí uma tensão para poder alimentar esses componentes. Caso necessário, haja uma retomada, vamos supor que eu esteja em torno de 100 km por hora, velocidade de cruzeiro, não estou alterando a velocidade de ponto nenhum, mas aí é necessário uma ultrapassagem, algo do tipo, precisa acelerar um pouco mais. Então, a central eletrônica vai perceber essa mudança devido ao ângulo do pedal do acelerador, então ele vai perceber que você está precisando de mais potência no motor e aí ele vai acionar novamente o motor a combustão. Isso daí já extingue o motor de partida, ou seja, já não se tem mais um motor de partida agregado ao sistema. Não existe mais. Existe ainda um alternador, existe ainda o restante dos componentes, mas o motor de partida já foi extinto, tá? Então, o motor de partida nesse momento aí foi extinto. Aqui eu tenho um exemplo desse motor que ele utiliza, então a gente pode ver aí que é um motor comum, ele vai ter os pistões, vai ter válvulas, comandos, cárter, bloco, cabeçote, ele vai ter todos os componentes que um motor comum tem. O único componente acrescentado foi o motor elétrico, tá? Então, para quem pensa que vou fazer alguma manutenção no motor a combustão de um carro híbrido, o que é que eu preciso saber? Nada mais. Se você já sabe trabalhar no motor a combustão de um veículo comum, o de um veículo híbrido vai ser a mesma coisa. O que pode mudar é a questão do ciclo, que a maioria dos veículos híbridos trabalha com ciclo Atkinson ao invés do ciclo Otto, devido à economia de combustível gerada, tá? Eles pendem para o lado da economia e não da performance do carro. Então, a eficiência se torna maior quando ele está sendo utilizado no ciclo Atkinson do que no ciclo Otto, beleza? Aí eu separei essa imagem porque essa daí é do motor elétrico, tá? É algo mais simples, é algo mais compacto em relação a um sistema híbrido, mas é algo vantajoso em relação a um veículo que é só combustão interna, um veículo com motor a combustão. Então tem um componente bem simples associado a ele. Eu não preciso daquela bateria gigantesca lá atrás para poder estar alimentando ele. Eu já não tenho isso. Eu tenho um sistema que faz uma conversão dessa tensão elétrica aí, tá? E aí ele consegue ser alimentado. Tranquilo? Então, o foco. Qual é o principal tema que a gente vai abordar? É esse daqui. É o sistema veículos híbridos, tá? Então, você pode ver que ele já tem mais componentes. Eu separei mais para a gente conversar um pouquinho mais. Que aí a gente vai falar um pouquinho sobre bateria. A gente vai ver que ele pode ser plug-in ou não. A gente vai ver o motor de partida, alternador, bateria auxiliar, sistema flex full e manutenção, tá? Então a gente vai conversar um pouquinho de cada. A respeito de bateria, qual é a diferença entre um carro híbrido, que ele vai ter uma bateria em relação ao veículo 48 volts ou um veículo de combustão interna comum? A diferença é que ele necessita de uma bateria bem maior para que ele possa acionar o motor elétrico e esse motor elétrico possa tracionar o veículo, tá? Então é por isso que eu tenho uma bateria maior, porque eu preciso de uma autonomia maior desse motor elétrico. Então eu preciso aí que, vamos supor, eu possa rodar no sistema elétrico durante, dependendo de cada caso, 50 quilômetros, 60 quilômetros. Eu posso rodar constantemente só no sistema elétrico. Então, vamos supor que uma pessoa
se desloca aí todo dia de casa para o trabalho, trabalho para casa, trecho total, ele gasta aí 30 quilômetros para ir, 15 para ir, 15 para voltar, 30 quilômetros por dia. Se ele atingir todas as particularidades de manter só o motor elétrico funcionando, ele não vai precisar nem abastecer o carro. Claro que isso não vai acontecer, mas é só um exemplo. Então, eu teria uma autonomia muito grande em relação a um veículo que é só a combustão. Tá? Então, a bateria ela precisa ser grande porque ela precisa armazenar mais energia para poder manter o veículo funcionando sem problema nenhum, tá? Então, é para isso que eu tenho essa bateria tão grande, geralmente localizada abaixo do banco traseiro, tá? Devido ao tamanho dela. Veículos plug-in. Essa questão de ser no banco traseiro, isso é um padrão dos carros elétricos ou não? Ou isso varia? A maioria deixa no banco traseiro por conta de espaço. É o melhor espaço que eles encontraram para uma conveniência da bateria, entendeu? Se eles colocassem em outro lugar, ia ocupar um espaço tipo na mala, ia ocupar um espaço muito grande na mala. No meio do carro, no assoalho do carro, ele teria que levantar o assoalho. Isso faria com que as pernas, o joelho ficasse dobrado um pouquinho mais, entendeu? Então, por conveniência, acha melhor colocar embaixo do banco. Isso, mas, vê só, mas ele estando embaixo do banco traseiro, isso não influencia também no tanque, não? Questão do tanque? Não, porque ali, a parte que ele fica abaixo, geralmente esses veículos que são híbridos com a bateria maior, a tendência é eles reduzir a capacidade do tanque de combustível também. Aí ele acaba diminuindo o tamanho do tanque também, entendeu? Entendi. Então, digamos assim, quando se diz híbrido, o tanque em questão de diminui a volumetria, né, no caso, do tamanho do tanque em si, mas em compensação, o espaço que ele perde nisso aí, que ele ganha nisso aí, ele perde em questão da bateria por ela ocupar esse espaço, digamos assim. Isso. É mais ou menos isso daí, entendeu? Ah, beleza. E aí, o sistema híbrido plug-in é esse exemplo que eu estou dando aí. Ó. O carro precisa estar parado em um determinado ponto de abastecimento para recarregar a bateria dele. Já os veículos híbridos que não são plug-in, não necessita disso. Você não vai precisar de tomada nenhuma, fiação nenhuma, passando pela garagem para poder abastecer, reabastecer a carga da bateria, né? Então, não tem necessidade disso em relação aos veículos que não são plug-in. Aí eu separei essa imagem porque aí eu tenho uma imagem do sistema de tração de um veículo híbrido. Como é que funcionaria? Está separado aí já, ó, MG1, que é essa daqui, ó, que é esse carinha aqui, MG1, que é o motor gerador 1. Eu tenho ele acoplado diretamente ao volante do motor de combustão interna. Então, é ele quem dá a partida ao veículo, ou seja, não existe mais motor de partida nesse carro, tá? E eu tenho o MG2, que é o motor gerador 2, que é ele quem vai transmitir o movimento do motor através do sistema diferencial para as rodas. Então, eu tenho essa correia fazendo o acionamento desse motor gerador 2. E aí, como funciona quando eu quero recarregar minha bateria? Ele funciona ao contrário. Esse movimento vai ser transmitido para o motor gerador 2. E aí ele vai gerar energia ao invés de gerar uma energia mecânica, tá? Então, vai ser dessa forma que ele vai funcionar. O MG1 recebe a força do motor, passa para o MG2 e o MG2 passa para as rodas. No momento de frenagem, ou seja, quando eu solto o pedal do acelerador, as rodas é quem vão transmitir esse movimento para o MG2. Consequentemente, ele vai gerar energia elétrica que vai ser armazenada
diretamente na bateria. Diz aí. Ô, Tony, vê só. Se por acaso, assim, digamos, esse MG2 tipo danificasse, ou o MG1, ele consegue suprir a função do MG2 ou não? Ou tipo, Não, se danificar um dos dois, tem que trocar imediatamente e não tem como não. algo substituir. Se por um acaso venha a ser danificado qualquer componente do sistema híbrido aí, seja um motor ou outro, inversor, conversor, qualquer coisa do tipo, o sistema híbrido não entra em ação. Ou seja, só o motor a combustão interna vai estar funcionando sempre. Entendeu? Entendeu? Ele não entra Beleza. em Mas não ação. para de funcionar o carro. Não, não para de funcionar. O carro funciona, porém, o sistema Só da híbrido, parte de combustão. só a parte da combustão que entra em ação. Beleza. A gente tem aqui, ó, no lugar de um alternador, porque esse carro não tem correia para acionar ele, tá? Então a gente tem no lugar dele um chamado inversor conversor, que é esse componente que fica bem acima daquele motor gerador 1, motor gerador 2, que é a caixa de transmissão, a caixa de marcha. No lugar daquelas engrenagens todas vem aqueles dois motores e acima deles eu tenho um inversor conversor. Esse inversor conversor vai trabalhar de forma a inverter e converter a tensão elétrica. Então, eu vou ter momentos em que a tensão vai estar girando em torno de 200 volts e ela pode chegar a um pico de 600 volts, dependendo de cada carro, tá? Mas ele pode chegar a um pico de 600 volts. E também eu posso trabalhar fazendo uma inversão de 200 volts, ele cair aí para 12 volts e fazer uma recarga da minha bateria auxiliar. Quem é a minha bateria auxiliar? É aquela bateria de 12 volts comum. Por que eu necessito de uma bateria de 12 volts comum para um carro que é híbrido? Que eu tenho uma bateria gigantesca lá atrás. Porque os componentes eletrônicos do veículo funcionam com 12 volts, tá? Então é para isso que serve a minha bateria auxiliar. Nessa imagem aqui, ela está aqui, ó, ao lado direito, tá vendo? Tem o ponto positivo aqui, ele tá marcado aqui em vermelho e o ponto negativo é esse outro aqui. Ó. Então eu tenho uma bateria auxiliar, mas não serve para dar partida, não serve para nada desse tipo. Ele serve apenas para manter os componentes eletrônicos ligados, os que necessitam dos 12 volts, tá? Estou dando uma acelerada aqui só porque o tempo vai acabar, beleza? Beleza. Ô, Tony, só outra dúvida. Por exemplo, essa bateria de 12 volts é só para a questão dos componentes. Mas ele, não, sem essa bateria, ele não consegue acionar os componentes? Ou tipo, ou ele não consegue tirar esses 12 volts da bateria grandona, da maior, da principal? Consegue acionar, ele Boa noite, aciona pessoal. Boa noite. normalmente. Boa noite, pessoal. Boa noite. Ele Boa consegue noite, pessoal. acionar normalmente. O que acontece? Esses 12 volts, quando o veículo está desligado, que eu vou destravar o carro, eu vou entrar no carro, abrir a porta, aí acende aquela luz de teto, eu vou fazer alguma coisa do tipo, vou ligar o farol, o carro ainda está desligado, não sei o quê. É a 12 volts que está entrando em ação, tá? Aquela bateria maior não entra em ação nesse momento, entendeu? Aí quando eu vou dar partida no veículo, ele utiliza essa função, porque quem aciona ela é o motor elétrico, então ele vai utilizar a bateria maior para dar partida no veículo e a outra vai, nesse determinado momento, ela vai estar começando a ser recarregada através do inversor conversor. Tá entendendo? Uhum. Ó, nesse ponto aqui, eu queria falar sobre o sistema flex, porque houve a dificuldade deles criarem um veículo híbrido flex. Demorou muito para poder chegar a isso daí, tá? Então, eles precisavam fazer com que existisse um sistema que conseguisse acionar o motor de partida quando ele tivesse com etanol. E aí, qual era a dificuldade? Era a questão de temperatura. Ia ter momentos em que ia estar muito frio e eu não ia conseguir dar partida no veículo porque ele estava abastecido com etanol. Então, ele tem um sistema de pré-aquecimento
ele aquece as velas de ignição para que elas venham a já estar aquecidas no momento da combustão, no momento da centelha. Isso facilita aí a queima. Tranquilo? Eu vou Beleza. falar mais, mas aí eu vou abrir outro link, tá? É só para eu concluir a gravação. Na questão da Beleza. manutenção, a gente tem que ter os cuidados para utilizar luvas, de preferência de acima de 1000 volts, tá? Tem um sistema de desligamento do sistema, a gente desliga o polo negativo da bateria, desliga um interruptor do sistema híbrido e tem a sinalização.